Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. O estalo das taças soou como sinos pequenos, espalhando pela sala uma vibração que ninguém notou de início. A mesa estava farta, o cheiro do assado misturava-se à doçura do bolo. As vozes cruzavam lembranças de infância e a música baixa tentava competir com a conversa. Era uma noite comum, dessas que a memória arquiva como fotografia de família. Só que, naquela fotografia, havia uma sombra fora de lugar. Não estava na parede nem no teto, estava no som. O pai ergueu a taça e agradeceu pela presença de todos. A mãe sorriu contida. O avô, que quase não bebia, aceitou provar um gole. Quando o cristal se tocou, o vinho tremeu e inclinou-se sozinho, como se uma mão empurrasse por dentro. Uma gota escorreu pela haste e caiu no prato, formando um círculo perfeito. A filha mais nova achou bonito. A mais velha franziu a testa. Do lado de fora, o vento cessou, como se obedecesse a um comando. A avó comentou que a casa parecia mais fria, mas a mãe culpou o ar-condicionado. O cachorro ergueu a cabeça e encarou a sala como se aguardasse alguém. Ninguém entrou. Ainda assim, as pupilas dele dilataram com a chegada de uma presença que nenhum humano percebeu. Foi quando o avô disse um nome, antigo, pertencente a uma parente distante, dessas que aparecem em histórias mal contadas. O som atravessou a sala e encontrou a gota de vinho como senha. A gota vibrou. As crianças voltaram a brincar. A conversa retomou o caminho de sempre, entre a viagem que deu errado e a receita que nunca sai igual. Então a filha mais nova interrompeu a mãe para perguntar quem a chamara. Todos negaram. Ela insistiu. O pai trocou o disco e a agulha raspou o vinil num chiado curto, que parecia vir de dentro das paredes. A segunda mancha de estranheza se espalhou quando o avô ergueu a taça de novo, e o vinho derramou para o lado oposto da inclinação. A pequena cascata escura contornou a borda e caiu na toalha, desenhando uma linha que corria até a extremidade como se procurasse o chão. A mãe pressionou um pano. Um frio subiu pelas mãos. O avô tentou uma piada. A voz do pai respondeu mais grave do que o normal, como se carregasse outra voz escondida atrás das palavras. Enquanto recolhiam talheres, uma fotografia escorregou debaixo da toalha. Era sépia. Gente reunida ao redor de uma mesa igual àquela, na mesma casa, o mesmo lustre, as mesmas molduras. Ninguém reconheceu os rostos. A filha mais velha aproximou a foto da luz. O detalhe que cortou o riso estava nas cadeiras. 7 ocupadas e uma vazia. Exatamente como o 8º lugar deles deixado por superstição. O avô virou o papel e encontrou um nome escrito a lápis, quase apagado. Letras falhadas como se alguém tivesse... O cachorro latiu para o corredor. A música falhou por meio segundo. A filha mais nova repetiu que ouvira seu nome sussurrado ao ouvido, frio e carinhoso. O avô, olhando a foto, murmurou outra vez o nome da parente, mais devagar, como quem tenta recordar um som antigo. A gota de vinho tremeu. A conversa perdeu naturalidade. Cada frase guardava um espaço, uma respiração a mais, como se todos tivessem decidido ouvir algo que não estava dito. A avó fez o sinal antigo. A filha mais velha perguntou a hora. O relógio marcava 23h59. O ponteiro dos segundos não avançava. A mãe conferiu o celular. Por um instante, a câmera refletiu a sala sem pessoas. Só a mesa e as cadeiras, 7 ocupadas e uma vazia. Serviram sobremesa. O pai contou uma lembrança. A risada veio leve demais, como gravada em outra época e reproduzida ali. O cachorro uivou baixo e deitou rendido. A luz do corredor acendeu sozinha. A caçula disse boa noite para ninguém. O avô pousou a foto no centro. Disse que aquela parente tinha um hábito estranho nas festas. Esperava o brinde para chamar o que faltava.
O pai levantou a taça para encerrar o assunto. A mãe, de pé, respirou fundo e sorriu com esforço. A filha mais velha observou a superfície do vinho. A caçula encostou a orelha no ar como se o ar tivesse voz. As taças se tocaram. O som não foi de cristal, foi de metal oco. A vibração percorreu os copos, atravessou os pratos e parou na fotografia. O papel enrugou de leve. O nome a lápis reapareceu nítido, como se alguém o tivesse acabado de escrever de dentro para fora. O pai perguntou se viram. O relógio seguiu parado. O vento cessou de vez. Então o cheiro mudou. Saiu o perfume de comida. Entrou um odor frio e ferruginoso, como de prata molhada. A música desligou sem ruído. A luz do lustre baixou um tom, como se mão a cobrisse. A filha mais nova apontou para o corredor e disse, com a tranquilidade de quem reconhece parente, que o lugar vazio não estava mais vazio. Ninguém quis olhar. Ainda assim, todos viraram o rosto ao mesmo tempo. No batente, algo arrumou o próprio cabelo que não tinha. Gesto antigo, aprendido num espelho ausente. O cachorro não latiu. Chorou baixo. A sala entendeu o que o som tentava dizer desde o primeiro brinde. A noite, a partir dali, escolheria outro caminho. A manhã seguinte, nasceu muda. Nenhum pássaro, nenhum barulho de rua. O sol parecia hesitar antes de tocar as janelas. A família acordou cansada, com a sensação de que o sono havia sido interrompido por algo que não lembravam. A mesa ainda estava posta, e o vinho seco endurecido formava desenhos na toalha, como veias de uma folha ressecada. A fotografia da noite anterior permanecia ali, intocada, com o mesmo brilho leve nas bordas, como se tivesse sido polida durante a madrugada. O pai tentou brincar sobre o clima de cemitério da casa, mas ninguém riu. A mãe recolheu a foto, dizendo que ia guardá-la, e percebeu algo novo. O verso, antes coberto pelo nome escrito a lápis, agora estava completamente limpo, liso, como se o papel tivesse sido reimpresso. O avô, curioso, pediu para ver. Quando ela entregou, o nome havia voltado, mais nítido, escrito em tinta. O pai perguntou se alguém mexera ali durante a noite. Todos negaram. A filha mais nova, calada até então, disse que sonhou com o jantar. No sonho havia mais gente sentada à mesa. Pessoas que falavam baixo e não olhavam para ninguém. A avó mandou ela parar com aquilo, mas a menina insistiu. Disse que lembrava dos rostos e que um deles era o da mulher da foto. O detalhe que ninguém notou foi o espelho da sala. A superfície, antes limpa, agora mostrava uma leve impressão de mão, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. O pai achou que o desconforto vinha do calor e abriu as janelas. O ar lá fora estava frio, parado, mas o interior da casa parecia respirar. A cortina moveu-se sem vento, o relógio da parede retomou o tic-tac e o cachorro, que passara a noite quieto, começou a rosnar para o corredor. O som era baixo, contínuo, e terminava em gemido. A mãe pediu para que o pai levasse o animal ao veterinário. Ele respondeu que faria isso depois do almoço. Durante o café, a avó comentou que reconhecia o nome na foto. Uma tia distante, Helena, que desaparecera décadas antes, logo após um velório. Ninguém lembrava da história. A avó contou que Helena era conhecida por trazer a casa junto dela, expressão antiga para pessoas que não conseguiam morrer sozinhas. Quando alguém a chamava pelo nome, dizia-se que ela voltava apenas para terminar a conversa. O silêncio que se seguiu pesou como pedra. O pai quebrou o clima dizendo que isso era folclore, mas enquanto falava, a torradeira ligou sozinha. O cheiro de pão queimado encheu o ar. Ele correu para desligar, mas o botão já estava abaixado, firme, como se alguém pressionasse. Quando finalmente conseguiu soltar, a resistência estava fria. O aparelho não estava ligado a tomada alguma. A mãe pegou a fotografia mais uma vez. O papel estava quente. Nas bordas, uma leve marca, como se dedos invisíveis o tivessem segurado. Ela deixou cair, assustada. O avô, sem dizer nada, pôs o pé sobre o papel e murmurou uma oração antiga, dessas que se aprendem ouvindo. O cachorro parou de rosnar. O relógio voltou a marcar o tempo certo. O ar da sala ficou leve por alguns segundos, mas quando o avô se afastou,
A foto deslizou sozinha até o centro da mesa. E o nome, que antes aparecia no verso, agora estava na frente, sobreposta à imagem da mulher que ninguém conhecia, escrita em tinta vermelha. A tarde avançava preguiçosa, mas dentro da casa o tempo parecia imóvel. As janelas abertas não traziam vento algum, apenas o som distante dos galhos se tocando. A mãe tentava limpar a mesa, mas o pano escorregava sem absorver nada, como se o tampo estivesse coberto por uma película invisível. O avô cochilava na poltrona, murmurando em sonho. O pai fingia normalidade, consertando o disjuntor, que, segundo ele, era o motivo das luzes piscarem. Nenhum fio estava queimado. Foi a filha mais nova quem ouviu primeiro. Um som leve, insistente, vindo da parede entre a cozinha e a sala. Achou que fosse o barulho do encanamento, mas o ritmo era diferente. 3 batidas curtas, pausa, depois 2 longas, como uma tentativa de fala. Chamou a mãe, mas o som cessou. Quando ficou sozinha novamente, o ruído voltou, agora acompanhado de um sussurro tão baixo que ela precisou encostar o ouvido. O que ouviu não foi um nome, nem uma frase. Era o próprio som da respiração, próxima demais para vir do outro lado. A menina recuou, e o cachorro, até então escondido debaixo da escada, começou a latir para o mesmo ponto da parede. As batidas aumentaram, firmes, compassadas. O pai correu, irritado, e ao tocar o reboco sentiu um tremor, como se algo se movesse lá dentro. Bateu com o punho e ouviu resposta. Uma batida idêntica, devolvida de dentro da parede. A avó se benzeu, dizendo que aquilo era brincadeira de alma presa. O pai riu tentando mascarar o medo e bateu de novo, mais forte. Desta vez a resposta não veio. Em vez disso, um sopro frio escapou da tomada ao lado, apagando a vela que a mãe havia acendido para disfarçar o cheiro do pão queimado. Um leve murmúrio percorreu o corredor, repetindo o som das batidas, agora transformado em sussurro. O avô acordou sobressaltado e pediu para ninguém responder ao som. Disse que certas vozes não suportam ser ignoradas, mas detestam ser respondidas. Enquanto falava, o relógio da sala começou a marcar horas inexistentes. Os ponteiros giravam devagar, parando sempre no mesmo ponto. 6:07. A mãe pegou o telefone para ligar para o padre, mas a linha caiu no momento em que ela colocou o aparelho no ouvido. Do outro lado, antes do silêncio total, ouviu-se uma risada curta, metálica, como se a ligação tivesse sido atendida por quem não devia. A filha mais velha fechou a janela, tentando impedir que o som entrasse, mas percebeu tarde demais que o barulho vinha de dentro. As batidas se transformaram em um som líquido, como bolhas subindo. A parede, sob a luz do fim de tarde, parecia pulsar, respirava. A tinta começou a rachar em linhas finas, revelando um tom escuro, avermelhado, que parecia se mover. A mãe segurou as mãos das filhas e tentou rezar, mas a voz falhou. O pai aproximou o ouvido do reboco, desafiando o medo. O sussurro cessou e por um instante a casa pareceu suspensa. Então, do lado de dentro, veio a resposta. Clara, nítida, impossível. Eu estou aqui. O som atravessou a parede como vento, apagando todas as velas. O cachorro latiu uma única vez e silenciou. O relógio voltou a girar, repetindo o mesmo minuto sem parar. Depois do sussurro, a casa mergulhou em uma quietude incômoda. Nem o vento, nem os passos, nem os estalos habituais do madeiramento. O silêncio era tão denso que o respirar se tornava audível. A mãe pediu que todos ficassem juntos na sala, enquanto o pai verificava as janelas. A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas, tingindo o ambiente de um tom alaranjado doente, quase febril. Foi a filha mais velha quem percebeu primeiro que o espelho da sala estava embaçado. Um círculo de vapor se formava no centro, mesmo sem calor, e nele apareciam marcas que lembravam dedos. Ela chamou a mãe, e as duas observaram quando as marcas começaram a se mover sozinhas, riscando o vidro em traços desordenados. A mãe tentou limpar com o pano, mas o pano ficou seco. O embaçado estava do outro lado. O pai voltou irritado, dizendo que aquilo era efeito da umidade, mas ao ver os riscos congelou.
Não eram traços aleatórios. Formavam algo semelhante a letras, um nome incompleto. A menina perguntou se era o mesmo nome da foto. A mãe pediu silêncio. O pai, num impulso, apagou as letras com a mão. O espelho reagiu com um estalo, como se tivesse engolido o toque. Por um instante, nada aconteceu. Então, o reflexo começou a mudar. A imagem da família à frente se atrasava, como se o espelho demorasse a acompanhar o presente. O pai movia o braço, e o reflexo o fazia um segundo depois. O avô se aproximou com cuidado e disse que o atraso era um sinal de que algo do outro lado tentava aprender. O espelho não refletia. Observava. A avó, nervosa, tirou o terço do bolso e começou a rezar em voz baixa. O reflexo dela, porém, não moveu os lábios. Em vez disso, virou lentamente a cabeça na direção das crianças. O pai gritou para que todos se afastassem, mas o som de sua voz pareceu preso dentro da garganta. O espelho agora refletia outra luz, fria, pálida, que não vinha de lugar algum da casa. A filha mais nova, hipnotizada, aproximou-se. Disse que via alguém atrás deles, uma mulher com o mesmo vestido que a da fotografia. O reflexo confirmou. No vidro, uma figura surgia devagar, o rosto coberto por sombra. O avô tentou puxar a menina, mas quando a tocou, sentiu o corpo dela gelado, como se o sangue tivesse parado. A mulher no espelho ergueu o braço e, com a ponta dos dedos, tocou o outro lado da superfície. O vidro ondulou. A luz piscou uma vez. O reflexo das cadeiras agora mostrava lugares ocupados, ainda que na sala só estivessem 6 pessoas. O pai correu até o disjuntor. Nada mudou. O avô, com voz trêmula, mandou cobrir o espelho. A avó jogou um lençol sobre ele, e o tecido, ao invés de cair, colou-se à superfície, aderindo como se o vidro fosse líquido. Um som de respiração profunda ecoou da parede. O relógio parou de novo em 3:07. O ar se comprimiu, as velas se apagaram e o lençol se inflou de dentro, formando o contorno de um rosto. A mãe fechou os olhos, segurando as filhas. O pai ficou paralisado, e de trás do tecido, uma voz idêntica à da filha mais nova sussurrou: "Calma, paciente. Eu aprendi a ver vocês." A noite caiu rápido, sem crepúsculo. O céu parecia pesado, como se o escuro tivesse descido inteiro de uma vez. A família se manteve na sala, com o lençol ainda colado ao espelho. Ninguém falava muito. As palavras pareciam ecoar com atraso, devolvidas por uma voz distante. O avô insistia em rezar, enquanto o pai caminhava de um lado para outro, buscando uma explicação lógica para o que chamava de fenômenos elétricos. Foi a mãe quem quebrou o silêncio. A voz dela, ao pedir calma, saiu mais grave que o normal. Uma frequência rouca, arranhada, como se 2 pessoas falassem ao mesmo tempo. Todos pararam. Ela percebeu o estranhamento e tentou repetir, mas o timbre voltou diferente, mais baixo. O som não saía do corpo, parecia vir de dentro da casa. O pai perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu com um sim, mas a palavra não soou como uma resposta. Tinha outro peso, outra intenção. O cachorro começou a latir, recuando para perto das crianças. O avô se aproximou e colocou a mão no ombro dela. A pele estava fria. O olhar fixo em direção ao espelho coberto. O lençol vibrou. Uma respiração lenta vinha de trás, acompanhando a dela, como se os dois respirassem no mesmo ritmo. A mãe tentou dar um passo, mas as pernas não obedeciam. O pai a segurou pelos ombros e nesse toque percebeu o impossível. O corpo dela parecia oco, sem pulso, como se o som tivesse tomado o lugar do sangue. Então ela falou de novo. Desta vez, a voz era outra, grave, antiga, impessoal. Disse apenas: "Vocês abriram a casa." O silêncio que seguiu foi absoluto. O pai recuou, tropeçando em uma das cadeiras. A mãe piscou devagar, e quando abriu os olhos, eles estavam diferentes. O castanho comum substituído por um tom de cinza metálico. Ela olhou ao redor como quem observa um lugar pela primeira vez. O avô chamou por ela pelo nome, mas ela não respondeu. A voz que saía de sua boca continuava falando, agora num idioma sem forma, uma sequência de sons que lembrava a oração invertida. A avó tentou interromper com um terço,
mas as contas se partiram no ar, como se tivessem envelhecido em segundos. O relógio voltou a funcionar, os ponteiros girando rápido até parar novamente em 13h07. A mãe levantou a cabeça e repetiu a frase num tom quase doce. Vocês abriram a casa. A filha mais nova chorava, dizendo que a voz da mãe estava errada. O pai, sem saber o que fazer, puxou o lençol do espelho. O tecido se desprendeu como fumaça. A superfície refletia agora uma sala idêntica, mas sem eles. No reflexo, o jantar ainda acontecia. As taças cheias, a comida quente e na cadeira vazia, alguém sentado. O pai recuou devagar. A mãe virou o rosto para ele e sorriu. O sorriso era calmo, educado, familiar. Mas quando falou outra vez, a voz que saiu era masculina, rouca, e disse algo que nenhum deles esperava ouvir. Quem disse que eu não era da família? O pai empurrou a cadeira para trás e o som do arrasto cortou o ar, seco, metálico. A mãe continuava sorrindo, os olhos fixos nele como se esperasse uma reação. Ninguém ousou se mover. O avô, tremendo, aproximou-se devagar, o terço partido ainda entre os dedos. Tentou chamar o nome da nora, mas a voz falhou. O cheiro de ferro tomou conta da sala. Então, sem aviso, o quarto escureceu. As lâmpadas apagaram ao mesmo tempo e, por um instante, todos ficaram cegos. No meio da escuridão, o som de fósforos riscando ecoou, mesmo sem ninguém se mover. 3 pequenas chamas surgiram sobre a mesa, 3 velas acesas sozinhas, alinhadas em triângulo. As chamas tremiam como se respirassem. O pai tentou soprá-las, mas o ar se recusava a obedecer. A respiração vinha pesada, presa dentro do peito. A mãe, imóvel, observava o fogo com uma serenidade que não era dela. O reflexo das chamas dançava em seus olhos cinzentos. A filha mais nova segurou a mão da irmã e perguntou por que o fogo estava olhando para elas. As velas, de fato, pareciam vivas. A chama central oscilava num ritmo exato, acompanhando o tic-tac do relógio. Mas o relógio estava parado. A avó começou a rezar, e a cada palavra dita, o fogo se inclinava na direção dela, como se escutasse. Quando ela parou, as velas voltaram à posição anterior. O pai pediu calma, mas a voz saiu trêmula. O avô insistiu que ninguém tocasse nelas. Um estalo alto quebrou o silêncio. O vidro do espelho rachara de ponta a ponta, e por trás do lençol parcialmente caído, um brilho pulsava. O ar ficou pesado, espesso, cheirando a cera quente. As velas começaram a pingar sozinhas, derretendo rápido demais, formando símbolos no tampo da mesa. A mãe se levantou devagar, com o olhar vazio, e começou a seguir as linhas de cera com o dedo. Está voltando para casa, ela disse com voz distante. O pai tentou contê-la, mas a força dela era desproporcional. Quando ele segurou o braço da esposa, sentiu algo pulsar por dentro da pele dela. Um batimento invertido, como se o corpo respirasse para dentro. As crianças choravam e o cachorro, escondido sob o sofá, rosnava para o vazio. O avô deu um passo à frente e, sem pensar, derrubou uma das velas. O fogo se espalhou pelo chão, mas não queimava. Desenhava uma espiral que girava devagar, como uma impressão deixada por algo invisível. A mãe ajoelhou-se diante da espiral e, com voz calma, começou a repetir o mesmo nome que aparecera na fotografia. As 2 velas restantes acenderam mais forte, as chamas dobrando de tamanho. O pai gritou para que todos corressem, mas as portas não se abriram. A luz vermelha das chamas pintava as paredes, revelando silhuetas de pessoas em pé ao redor da mesa. Sombras sem rosto, imóveis, observando. O avô, com o terço quebrado, arremessou as contas contra o fogo. No instante em que elas tocaram o chão, todas as chamas se apagaram. O escuro voltou, completo. Por um segundo, silêncio. Então, bem no centro da sala, uma respiração longa, pesada, preencheu o espaço. Não vinha de nenhum deles. E do escuro, uma voz baixa, feminina, murmurou: "A mesa está completa." Quando a voz disse que a mesa estava completa, a casa voltou a respirar. Não era barulho, era sensação. O ar expandindo e recolhendo como se os cômodos tivessem pulmões. O pai tentou abrir a janela, mas a madeira parecia encharcada de algo invisível.
O avô pediu que ninguém se separasse. A mãe, ainda ajoelhada perto da espiral de cera fria, olhava fixamente para o corredor escuro, como quem aguarda um convidado atrasado. Do fundo da casa, um som fino começou a surgir, quase inaudível, repetido, circular, uma cantiga de ninar. Não vinha de aparelho algum, nem de rua, nem de memória. Nascia atrás da porta que sempre ficara trancada. O quarto antigo, desocupado há anos, usado como depósito, herança de alguém que ninguém lembrava com precisão. A melodia era simples, infantil, mas havia nela um cansaço antigo, uma vontade de fechar os olhos do mundo. As crianças se encolheram no sofá. A avó levou o dedo aos lábios e sussurrou para ninguém responder. O pai engoliu o medo e girou a maçaneta. A porta não cedeu. Por baixo, no vão estreito, espalhava-se um brilho suave, cor de mel, que ia e vinha no ritmo da cantiga. O relógio tentou mover os ponteiros. Parou em 3:07, com um estalo seco. O avô aproximou o ouvido da madeira. A música ficou mais clara. E no segundo verso a canção mudou de língua sem tropeço, como se tivesse sido composta em todas ao mesmo tempo. Não havia ruído de passos, nem arrastar de móveis, nem respiração humana. Apenas a canção. A mãe levantou-se devagar e encostou a testa na porta, como quem pede bênção. O brilho sob o vão pulsou mais forte. "Deixa", disse ela, numa doçura que não lhe pertencia. "Ele precisa dormir." "Quem?", perguntou a filha mais velha, a voz quebrada. Não houve resposta. Do outro lado, um objeto caiu com um som delicado de metal sobre madeira. O pai cedeu. Buscou as chaves antigas na gaveta, tateando no escuro. Quando voltou, a cantiga já tocava dentro da cabeça de todos, baixa, insistente, como se a casa assoprasse pelas frestas dos ossos. A chave entrou com facilidade demais. A fechadura girou como se aguardasse aquele gesto desde sempre. A porta abriu apenas o suficiente para o cheiro escapar. Lavanda fria misturada ao ferrugem doce que já conheciam. O pai empurrou mais um pouco. A escuridão lá dentro não era completa. Tingia-se do mesmo âmbar das velas que haviam se apagado. O quarto estava arrumado como se esperasse visita. Cama feita, lençóis com dobras precisas, um cavalinho de madeira voltado para a parede, a janela coberta por cortinas pesadas. No criado mudo, uma caixinha de música girava sem corda, repetindo a melodia que os trouxera até ali. Sobre a colcha, cuidadosamente pousada como oferta, estava a fotografia encontrada na noite anterior, agora sem sépia, remasterizada por mãos invisíveis. Os rostos tinham cor. Entre eles a mãe, a mesma expressão, o mesmo vestido de hoje. "Isso é montagem", disse o pai, mas a frase não encontrou espaço. A canção subiu meio tom. A mãe entrou, como quem retorna ao quarto de infância, e sentou-se na beira da cama. Os olhos cinzentos brilhavam com ternura. Passou a mão pelo tecido e parou diante da caixinha de música. Com um toque leve, calou a melodia. O silêncio que veio não foi alívio, foi vácuo. O cachorro ficou parado no batente, sem cruzar a linha. A avó ficou na porta, o terço refeito às pressas, escorrendo pelos dedos. O avô observava a janela. Por trás do tecido, algo respirava. O pai chamou a esposa pelo nome, pedindo que saísse devagar. Ela sorriu, ainda olhando a fotografia colorida. "Eu disse que a casa estava aberta", murmurou, suave. "Ele não gosta de cantar sozinho." O vento inexistente movimentou a cortina por dentro. A cama rangeu como quem muda de posição. A caixinha de música girou sem toque e recomeçou no exato ponto em que parara. A fotografia, sobre a colcha, virou-se sozinha, mostrando no verso uma única palavra escrita em tinta recente. O nome que a família temia desde o brinde. A tinta escorreu, desenhando uma seta que apontava para o espaço ao lado da mãe. A filha mais nova agarrou o braço do pai. "Não senta aí, mãe. É o lugar dele." A luz do corredor apagou. O quarto fechou a porta sem ruído, devagar, como quem embala. Do lado de fora, o relógio tentou dar o próximo passo. Não conseguiu. A porta permaneceu fechada, e atrás dela o som se dissolveu num murmúrio distante, como conversa abafada.
O pai bateu, chamou, implorou. Nenhuma resposta. Apenas o tic-tac impossível do relógio voltando a mover-se, marcando outra vez 3:07. As crianças choravam e o avô tentava mantê-las afastadas, mas a madeira parecia respirar sob os dedos dele. A cada batida, a casa devolvia um eco, um tom abaixo, como se houvesse outro lado de onde alguém também batesse, com calma e paciência. Quando o pai finalmente forçou a maçaneta, o quarto estava vazio. A cama desfeita, a janela aberta, a cortina imóvel. A fotografia sumira. No chão, as marcas dos pés da mãe levavam até o corredor, mas paravam na metade, como se tivessem sido apagadas por dentro. O avô fechou a porta e a trancou outra vez, o rosto pálido. Disse que ninguém devia mais tentar entrar ali. Mas a casa discordou. As luzes se acenderam sozinhas. A mesa do jantar, ainda posta, tremia de leve, os talheres vibrando no mesmo compasso do relógio. De dentro da parede, o som do vidro do espelho rachado estalava como gelo partindo. Então, algo começou a se manifestar. Primeiro, o cheiro, o mesmo perfume de lavanda e ferrugem. Depois, o som de vozes misturadas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, em tons diferentes, cada uma repetindo trechos de uma conversa antiga. O pai correu até o telefone, mas o fio estava cortado. A avó rezava. As crianças se abraçavam. O cachorro rosnava para o corredor. O avô, trêmulo, reconheceu o que estava acontecendo. Disse que o nome dito em voz alta tinha chamado a casa inteira de volta. Não apenas a mulher, mas todos os que já haviam se sentado àquela mesa, todos os que jamais partiram. As vozes cresceram até formarem uma só, espessa, arrastada, pronunciando palavras indistintas. O som vinha do ar, do chão, dos pratos, dos retratos na parede. A madeira do piso começou a ranger, como se passos invisíveis circulassem ao redor da mesa. As cadeiras, uma a uma, foram se movendo. O pai tentou empurrá-las de volta, mas o peso era descomunal. O avô ordenou que ninguém tocasse em nada. Então, a mãe apareceu. Saiu do corredor com o rosto sereno, o mesmo olhar cinzento. Caminhou até a mesa e sentou-se no lugar vazio. A voz que saiu dela era dupla, uma grave, outra suave, misturadas como eco e origem. "Vocês chegaram tarde", disse, "mas ainda dá tempo." A avó tentou se aproximar, mas a filha levantou a mão num gesto de silêncio. As outras cadeiras se arrastaram sozinhas, completando o círculo. O som das vozes que preenchia o ar começou a se reorganizar, tornando-se compreensível. Risadas, cumprimentos, fragmentos de frases, como se um jantar inteiro estivesse sendo repetido por fantasmas. O pai, apavorado, percebeu que entre os sons reconhecia a própria voz, sua risada, seu brinde, ecoando de algum tempo anterior. A mãe olhou para ele com ternura. "A casa lembra quem a alimenta", disse quase carinhosa. E ela estava com fome. No centro da mesa, o fogo acendeu. Uma chama azul surgiu sem fonte, flutuando acima do prato. A fotografia voltou, surgindo por baixo do vidro como se sempre tivesse estado ali. Agora todos na imagem sorriam. Até a mãe, até ele. O pai recuou. O ar da sala ficou espesso, quente. As vozes riam e brindavam em uníssono, e uma por uma as cadeiras começaram a balançar, como se seus ocupantes invisíveis voltassem a ocupar lugar. A mãe ergueu a taça. "Um brinde", disse ela, olhando o marido. A família completa. As luzes explodiram. A casa inteira respirou. O clarão das lâmpadas apagadas deixou todos cegos por alguns segundos. Quando a vista voltou, a mesa estava intacta, sem fogo, sem vozes, apenas a mãe ainda sentada, imóvel. O lençol sobre o espelho agora estava completamente colado, como pele grudada em carne viva. Um zumbido leve percorria o ar, como eletricidade. O pai aproximou-se devagar. A mãe parecia em transe, os olhos abertos, respirando de forma irregular. O avô murmurava orações antigas, palavras que vinham de instinto. As crianças se encolheram atrás do sofá. Então,
Sem aviso, o cachorro começou a latir em desespero, virado para o corredor, o pelo eriçado. O som de passos ecoou do nada, pesados, lentos, aproximando-se da sala. A avó tentou acender uma vela, mas o pavio queimou rápido demais, derretendo a cera antes da chama. O pai pegou a mão da esposa e sentiu os dedos rígidos, frios, mas pulsando por dentro com um ritmo estranho, rápido demais para ser humano. Ele chamou por ela, e por um instante, ela respondeu com sua própria voz. Eu estou aqui. Mas na mesma frase outra voz se sobrepôs, mais grave, arrastada, repetindo as palavras em eco. Eu estou aqui. O avô, pálido, recuou. Disse que não era ela quem falava, e sim, algo que usava o corpo como espelho. A mãe virou o rosto em direção a ele e sorriu com um semblante que não lhe pertencia. O relógio marcou novamente 3h07, como se o tempo se recusasse a seguir. O pai tentou levantá-la da cadeira, mas ela resistiu. As veias do pescoço pulsavam em intervalos invertidos, como se o sangue corresse contra o fluxo. Então, ela ergueu a cabeça e pronunciou o nome. O mesmo que estava na fotografia. Ao ouvi-lo, as janelas vibraram e as portas se fecharam sozinhas. O ar ficou pesado, quase líquido. A avó caiu de joelhos, pedindo perdão por todos. O avô, com a voz trêmula, gritou que ninguém mais deveria repetir o nome. A mãe riu, uma risada metálica, profunda, que não combinava com a voz de uma mulher. O pai a segurou pelos ombros e sentiu algo se mover sob a pele dela, como se algo tentasse sair. As crianças choravam, mas a caçula, entre soluços, sussurrou algo que fez o sangue de todos gelar. Ela não é mais a mamãe. De repente, o corpo dela ficou rígido. A cabeça tombou para trás, os olhos reviraram-se e o ar vibrou. As luzes acenderam todas de uma vez e o som que veio em seguida não foi humano. Um grito agudo e grave ao mesmo tempo, atravessando o espaço como ferro arranhando o vidro. O lençol sobre o espelho incendiou-se em luz, mas não queimava, apenas brilhava. O avô aproximou-se e, com uma força inesperada, recitou a oração até o fim. A mãe convulsionou e uma sombra saiu de sua boca. Não fumaça, mas densidade. A sombra atravessou a sala, pousando sobre a filha mais velha, que desabou no chão, o corpo curvado, as mãos trêmulas. A mãe desmaiou, livre por um instante, e o fogo do espelho se apagou. O silêncio voltou, mas a respiração pesada agora vinha da menina caída. Quando ela levantou o rosto, os olhos estavam acesos com o mesmo cinza metálico da mãe. E quando falou, era a voz das duas, juntas, sobrepostas. Agora estamos completas. A menina permaneceu ajoelhada no chão, a cabeça levemente inclinada para o lado, como quem tenta escutar um som distante. O pai deu um passo à frente, hesitando entre correr ou se aproximar. A mãe, ainda pálida, tentava se erguer, mas o corpo parecia pesado demais. O avô observava em silêncio, o terço firme entre os dedos, repetindo baixinho uma prece que misturava fé e desespero. Quando a menina abriu os olhos, o cinza metálico refletiu a chama invisível que ainda pairava na sala. Ela olhou para cada um, demorando um segundo a mais em cada rosto, como se medisse algo invisível. Coragem, medo, tempo. O olhar dela não julgava, apenas estudava. Quando pousou os olhos sobre o pai, sorriu. O mesmo sorriso que ele vira na esposa minutos antes. Vocês nunca fecham as portas direito, disse ela, com voz calma demais para uma criança. O avô deu um passo à frente e perguntou quem estava ali. A menina inclinou a cabeça divertida e respondeu com voz duplicada, ecoando dentro da sala. Vocês me trouxeram. O cachorro começou a latir outra vez, dessa vez olhando para o teto. O som vinha de lá, passos lentos, arrastados, cruzando as tábuas do andar de cima. A avó gritou o nome da neta, mas a voz dela foi interrompida por um estalo. Uma das cadeiras caiu sozinha, e no mesmo instante a menina virou-se para ela com um olhar cortante. Senta, ordenou. A avó obedeceu sem entender por quê. O corpo dela agiu antes da razão. O pai, tremendo, pegou a menina pelos ombros, tentando acordá-la.
mas os olhos dela o encararam de perto e algo o fez parar. Por um instante, viu o próprio reflexo dentro das pupilas cinzentas. Só que o reflexo sorria enquanto ele chorava. O avô começou a rezar mais alto. A menina riu. O som seco, curto. "Vocês rezam para quem já está aqui", disse ela. "Não perceberam?" A mãe, encostada na parede, chorava sem som. Tentou se aproximar, mas o corpo da filha recuou com um movimento brusco e animal. O chão tremeu levemente e os retratos da parede caíram, revelando manchas escuras sob o papel de parede, formas humanas como sombras queimadas. De repente, todas as luzes acenderam ao mesmo tempo. A menina piscou, confusa por um segundo, como se a claridade a ferisse. O pai aproveitou o instante e a puxou para si, abraçando com força. O corpo dela tremia, mas o que tremia não era o medo. Era como se algo dentro vibrasse em outra frequência. O avô ergueu o crucifixo e gritou o nome da mãe. No mesmo instante, a menina soltou um grito tão alto que o som pareceu atravessar o ar e se partir em pedaços. As lâmpadas estouraram, mergulhando a casa novamente na escuridão. Quando o silêncio retornou, a voz dela veio suave, quase triste. "Vocês abriram, mas não sabem fechar." E então ela desmaiou. O pai a segurou nos braços, sentindo o calor voltar, o cinza dos olhos sumindo aos poucos. A mãe correu, abraçando as duas. Por alguns segundos a casa pareceu voltar ao normal. As sombras nas paredes se desfizeram. O relógio deu um passo adiante. 3:08. Mas na penumbra do corredor, algo piscou. Duas silhuetas pequenas, idênticas à menina, observavam da escuridão, imóveis. Quando o avô apontou a lanterna, nada havia ali. Apenas o eco de uma risada infantil vindo de todos os lados ao mesmo tempo. A madrugada avançava, como se o tempo tivesse esquecido de amanhecer. O ar da casa cheirava a madeira molhada e cera fria, e cada passo fazia o chão gemer com um peso duplo, como se alguém caminhasse junto. A menina dormia sobre o colo da mãe exausta, e o pai, ainda em choque, observava o relógio tentando se convencer de que ele realmente marcava 3:08. O avô, inquieto, revistava gavetas e armários à procura de algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi ele quem encontrou a tábua. Estava sob o tapete da sala, escondida como um segredo antigo. De madeira escura, coberta de pó, com símbolos gravados em relevo, círculos, letras, números e um sol sorridente ao centro. O avô a ergueu com esforço. Parecia pesada demais para o tamanho. O pai perguntou de onde aquilo tinha vindo e ninguém soube responder. A avó jurou que nunca vira aquilo antes. Quando o pai passou a mão sobre a superfície, os símbolos brilharam em tom dourado, pulsando como se respirassem. A mãe, com a filha no colo, pediu para ele parar, mas era tarde. O ar mudou. Um som seco, metálico, ecoou sob o chão, seguido de um sussurro distante. As velas que restavam reacenderam sozinhas em chamas pequenas, dançando no mesmo ritmo. O avô caiu de joelhos, reconhecendo o objeto. Disse que antigamente sua própria mãe contava sobre um jogo feito para chamar o que falta. Um tabuleiro sem nome, usado por famílias que acreditavam poder conversar com os que partiram. Nenhum deles levou a história a sério, até ver o ponteiro triangular se mover sozinho. A ponta de metal começou a deslizar devagar, formando palavras. Primeiro, o nome da mãe. Depois, um segundo nome. O mesmo da foto. O pai tentou tirar a mão do tabuleiro, mas o objeto parecia grudar na pele. O avô gritou para que ninguém respondesse, mas a voz dele foi abafada por outro som, uma batida vindo de dentro das paredes, acompanhada de respiração. O relógio parou outra vez em 3:07. O fogo das velas subiu, estalando. A mãe fechou os olhos e começou a repetir frases desconexas, como se traduzisse os sons da madeira. As palavras não eram dela. Eram antigas, ritmadas, feitas de sílabas que se repetiam como canção. O pai tentava tirá-la do transe, mas a filha, ainda de olhos fechados, agora murmurava as mesmas frases em sincronia perfeita. De repente, o ponteiro parou no centro do sol sorridente. A sala inteira vibrou.
as janelas bateram e o espelho coberto pelo lençol se moveu como se algo tentasse sair. A mãe abriu os olhos. O cinza metálico voltara. Olhou para o avô e disse com voz calma: "Ela ainda está esperando o lugar dela na mesa." O pai empurrou a tábua, que caiu de lado, rachando o chão. Mas os símbolos continuaram brilhando, gravados no piso, vivos. A avó desatou a rezar, e o cachorro começou a uivar, um som longo e dolorido. O relógio sozinho avançou para 3h08, e o fogo das velas apagou em sequência. Quando a escuridão tomou a sala, o ponteiro da tábua, agora no chão, moveu-se uma última vez, arranhando a madeira até formar uma palavra nova. Nenhum deles quis ler, mas a voz da menina, ainda adormecida, pronunciou em sussurro: "Família." O chão estalou, o fogo se apagou por completo, e um frio úmido encheu o ar. A casa parecia satisfeita. A casa amanheceu, mas a luz do sol parecia incapaz de atravessar as janelas. O ar permanecia turvo, impregnado de cheiro de cera e madeira queimada. O pai caminhava em silêncio, evitando olhar para o chão, onde os símbolos da tábua ainda pulsavam, muito embora o objeto tivesse desaparecido durante a noite. O avô tentava manter todos juntos na sala, mas o tempo ali dentro já não seguia as regras de fora. O relógio quebrado insistia em oscilar entre 3h07 e 3h08, como se o resto das horas tivesse sido apagado. Foi a filha mais velha quem notou primeiro. Os quadros da parede haviam mudado. As fotos da família ainda estavam lá, mas os rostos pareciam diferentes. O sorriso da mãe estava mais largo, o olhar do pai mais distante, e atrás deles, em cada retrato, um vulto novo surgia, sempre o mesmo: a mulher da fotografia antiga. Ninguém conseguiu explicar como as imagens haviam se transformado. A mãe, agora desperta, falava pouco. Passava os dedos sobre as molduras, como quem reconhece velhos amigos. Quando o pai tentou tirar um dos quadros da parede, ela segurou o braço dele e disse: "Deixa, são lembranças." O tom era doce, mas vazio. O avô se aproximou e perguntou do que ela se lembrava. A resposta veio baixa, quase um sussurro: "De uma noite como essa." As palavras deixaram o ambiente pesado. O pai insistiu em saber o que aquilo significava. A mãe olhou ao redor, como se procurasse confirmação nas paredes, e começou a descrever cenas que ninguém viveu. Um jantar idêntico, uma mesa igual, o mesmo relógio marcando a mesma hora. Disse que lembrava do cheiro do vinho, da música e de alguém sussurrando seu nome do corredor. "Isso já aconteceu antes", completou, olhando para o avô. "E vai acontecer de novo." O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de uma gaveta se abrindo sozinha. Dentro dela estavam várias fotografias idênticas à da noite anterior, repetidas dezenas de vezes, como se alguém as tivesse revelado por engano. Em cada uma, as mesmas pessoas, os rostos da família, mas em posições diferentes, como quadros de um filme. E em algumas delas alguém segurava a câmera. O reflexo no vidro mostrava o rosto de uma mulher idêntica à mãe, mas com os olhos mais claros e um sorriso fora de lugar. A avó quis queimar tudo, mas o pai hesitou. Uma das fotos mostrava ele mesmo segurando a filha mais velha, só que o fundo da imagem era o quarto trancado, o mesmo que ninguém mais abrira desde a noite anterior. Atrás deles, no espelho da parede, havia algo em movimento, uma sombra sem contorno, quase humana. A mãe recolheu uma das fotos e sorriu como se confirmasse algo antigo. "A casa lembra tudo", disse serena. "Nós só voltamos para continuar." O avô, desesperado, ordenou que todos deixassem o lugar, mas a porta da frente se recusava a abrir. O trinco girava, o ferrolho cedia, mas o espaço do outro lado não existia mais, apenas uma escuridão espessa, imóvel, que devolvia o próprio reflexo. O pai bateu com força, gritou, empurrou, até que a madeira começou a sangrar uma seiva escura. As crianças correram para o sofá. O cachorro, que até então se escondia, latiu uma única vez e deitou-se, gemendo. O som do relógio se tornou mais rápido, cada tique seguido de um estalo seco. A mãe, imóvel, observava o chão.
Foi quando as luzes piscarem e, por um instante, todos viram algo impossível. Sentados à mesa, do outro lado da sala, estavam eles mesmos, idênticos, porém pálidos, imóveis, olhando em silêncio. Cada cópia tinha um sorriso discreto, satisfeito, como se assistissem a algo esperado há muito tempo. O reflexo piscou e desapareceu. O relógio parou. E a mãe, sem tirar os olhos do vazio, apenas murmurou: "Agora vocês lembram também." A luz da manhã já não tinha força. Tudo dentro da casa parecia existir sob outro sol, mais pálido e distante. O pai, exausto, observava o ar como quem espera uma resposta. As janelas continuavam fechadas, mas uma brisa fria circulava pelos cômodos, levantando cortinas e espalhando folhas de papel que ninguém lembrava ter deixado ali. O vento não entrava. Vinha de dentro. Foi a filha mais velha quem viu primeiro. Sobre o vidro da janela, as partículas de poeira começaram a se mover sozinhas, desenhando linhas no ar. Os traços se uniam lentamente, formando letras tortas, como se uma mão invisível escrevesse no espaço. O pai se aproximou e por instinto tentou limpar, mas a escrita continuou, insistente. Quando terminou, o que se lia era uma frase simples: "Vocês me chamaram." A mãe olhou aquilo com serenidade assustadora. "Ela está certa", disse sem desviar o olhar. "A casa nunca fica vazia." O avô mandou todos se afastarem. Pegou um pano, tentou apagar a mensagem, mas quanto mais esfregava, mais as palavras se multiplicavam. As janelas seguintes começaram a exibir novas frases, uma em cada vidro. "Eu estava aqui. Vocês esqueceram. A mesa me espera." As letras brilhavam em tom de ferrugem, vivas, pulsantes. O pai percebeu que o brilho vinha de dentro do vidro, não da superfície. Ao tocar, sentiu uma vibração leve, quase como o som de alguém sussurrando do outro lado. Recuou de imediato. A avó começou a rezar, mas a voz dela foi interrompida por um estalo seco. A fotografia caída na mesa tremia, o papel se curvando como se respirasse. A mãe segurou o retrato com as duas mãos e, quando olhou de novo, o rosto da mulher na imagem, o da parente distante, piscou. Um movimento mínimo, mas impossível de confundir. A filha mais nova perguntou o que estava acontecendo. O pai tentou abraçá-la, mas a menina se soltou e foi até a janela. Olhou de perto uma das frases e soprou. As letras desapareceram por um instante, apenas para reaparecer na parede oposta, em tamanho maior. As palavras agora se formavam com rapidez, espalhando-se pelo teto e pelo chão, traços finos que cobriam tudo. O som da escrita era como o de unhas no vidro, multiplicado por 1000. A casa vibrava. As palavras se moviam entre os cômodos, formando frases que nenhum deles ousou repetir. O ar ficou pesado, o frio se transformou em calor, e o relógio voltou a marcar 3h07. Do meio da sala, a mãe ergueu a voz, e quando falou não era apenas ela. Havia outra entonação, mais profunda, fundida à dela. "Ela quer falar." O chão tremeu. O avô caiu de joelhos. O pai agarrou as filhas, tentando tirá-las dali, mas a porta estava coberta de letras, brilhando como brasas. As palavras começaram a se fundir, a formar um rosto. O perfil feminino se desenhou no ar, transparente, composto de escrita viva. O rosto abriu a boca e um som sibilante percorreu a casa. Não era um grito nem uma voz, era a lembrança de uma. O ar inteiro se moveu, empurrando tudo para os cantos. As lâmpadas explodiram. O reflexo do espelho, ainda rachado, mostrou o mesmo rosto sorrindo do outro lado. A mãe caminhou até o centro da sala. "Deixem que ela termine", pediu em tom calmo. As palavras brilharam uma última vez e desapareceram. O rosto se desfez em cinza. O silêncio retornou. Mas sobre a parede, no espaço vazio, uma única frase ficou gravada, recém-escrita, fresca como respiração. "Ainda falta um." A frase, "ainda falta um", parecia pulsar sobre a parede, como se o gesso tivesse vida. O pai tentou cobri-la com um pano, mas o tecido grudou no reboco e se rasgou, revelando que as letras não estavam escritas, estavam gravadas. O avô, ofegante, percebeu que cada palavra nova se formava no ritmo das respirações da mãe.
como se a casa e ela dividissem o mesmo ar. O relógio voltou a girar devagar, lutando para escapar do mesmo minuto. O som do ponteiro tornou-se irregular, batendo 2 vezes antes de cada segundo, como se o tempo hesitasse em continuar. O avô se ajoelhou, pedindo que parassem de tentar apagar os sinais. Disse que o que estava por vir não podia ser evitado, apenas reconhecido. Foi então que a mãe, em transe, começou a andar pela sala. Os pés descalços deixavam marcas úmidas no chão, e onde ela passava, os símbolos da tábua se reacendiam, riscando linhas de luz sobre o piso. Sem olhar para ninguém, começou a falar com uma voz rouca, diferente, entrecortada por um segundo tom que parecia responder de dentro do próprio corpo. Tudo foi feito errado. Vocês chamaram, mas esqueceram o resto. O pai, desesperado, tentou segurá-la, mas o ar ao redor dela parecia mais denso. Quando ele se aproximou, sentiu algo empurrá-lo para trás. O avô gritou que era o início, o ritual que a família de Helena fizera uma vez, e que nunca fora concluído. O resto de que ela falava era a parte invertida, o momento em que o chamado deveria ser desfeito. As velas apagadas reacenderam sozinhas, agora com chamas invertidas, frias e azuladas, queimando de baixo para cima. O teto começou a se cobrir de sombras que se moviam como fumaça viva. No centro da sala, os símbolos de cera formaram um círculo, e a mãe ficou dentro dele, os braços erguidos, o cabelo se movendo como se flutuasse em água. Ela começou a entoar frases em uma língua desconhecida, e a cada palavra dita, um som grave atravessava o chão, subindo pelas paredes. O pai tentava gritar, mas a voz não saía. A avó desabou no sofá, rezando entre soluços. As filhas observavam, petrificadas, enquanto o fogo azul formava um anel de luz ao redor da mãe. De repente, a voz dela cessou. O silêncio foi quebrado por outro som, o estalar da madeira abrindo-se no piso. Uma rachadura percorreu a sala, formando uma fenda estreita. De dentro, veio um sopro gelado, seguido de um som distante, parecido com risadas infantis. A mãe abaixou os braços e olhou para o chão. As sombras no teto se recolheram, convergindo para o círculo de luz. O avô tentou puxá-la para fora, mas ela o deteve com um olhar. "Se eu sair agora, ele fica", disse ela, em tom sereno. "O ritual precisa terminar." O pai perguntou quem era ele. A mãe sorriu, triste. "O que vocês chamaram sem saber?" As velas brilharam uma última vez e se apagaram, deixando a casa na penumbra. Por um instante, tudo pareceu acabar. Então, do fundo da rachadura, um brilho dourado acendeu e uma sombra humana começou a emergir, lenta, esguia, respirando como recém-nascida. A mãe deu um passo para trás. Agora ele pode ver. O chão fechou-se, as luzes estouraram, e o reflexo do espelho mostrou algo que não estava na sala. Uma figura parada ao lado da família, observando, com olhos feitos de luz. O silêncio que veio depois da aparição era irreal. Até o som da respiração parecia preso dentro do peito de cada um. A sombra recém-surgida permanecia imóvel no centro da sala, com contornos humanos e um brilho dourado onde deveriam estar os olhos. Ela não tinha rosto, mas havia algo nela que todos reconheciam, como se aquela forma fosse feita das memórias de cada um. A mãe, ofegante, ainda dentro do círculo de cera fria, olhava fixamente para a entidade. O corpo dela tremia em ondas, o rosto mudando de expressão a cada segundo. Um mosaico de pessoas diferentes. Às vezes sorria, em outras parecia chorar com uma dor que não era sua. O pai, paralisado, sussurrou que deviam correr. Mas a voz dele saiu rouca, distante, como se viesse de outro lugar. O avô tentou arrastar as crianças até a porta, mas o chão oscilava, amolecendo sob os pés, como se respirasse. As paredes começaram a expandir e encolher no mesmo ritmo, e de dentro do espelho rachado surgiu um ruído de vidro se recompondo. O reflexo agora mostrava a sala duplicada, duas versões do mesmo espaço, sobrepostas, mas com uma diferença terrível. No reflexo, os corpos deles estavam separados, imóveis, vazios. A sombra deu um passo à frente. O chão vibrou. Quando ela abriu os braços,
Uma brisa gelada percorreu a casa, e o reflexo se moveu de forma independente, como se o outro lado tivesse vida própria. As cópias refletidas começaram a respirar, lentas, pesadas. A filha mais velha gritou que via duas mães, uma dentro do espelho e outra fora dele. A mãe real olhou para o reflexo e, sem hesitar, começou a caminhar em sua direção. A avó tentou impedi-la, mas a mão atravessou o ar como se tocasse névoa. O pai gritou o nome da esposa, e o som da voz dele ecoou de dentro do espelho, repetido com atraso. A mãe estendeu a mão. A cópia fez o mesmo. Quando as pontas dos dedos se tocaram através do vidro, um estalo percorreu a casa. O espelho rachou em espiral, e um clarão atravessou tudo. Por um instante, ninguém viu nada. Depois, o que restou foi confusão. O corpo da mãe estava em pé, mas os olhos não. O olhar dela era vazio, distante, como se observasse de um lugar que não existia mais. O pai a segurou pelos ombros, mas ela não reagiu. A filha mais velha se aproximou, chorando, e o corpo da mãe, sem expressão, levantou a mão e tocou o rosto da menina. Nesse toque, algo se dividiu. Um vento cortante percorreu a sala, e as sombras de cada um começaram a se mover de forma independente, desprendendo-se do chão. O avô caiu de joelhos, tentando rezar, mas sua própria sombra o imitava com atraso, virando-se lentamente para o lado oposto. A avó gritou apontando para o espelho. Dentro dele, as cópias agora caminhavam livremente, sorrindo, tocando a mesa posta, brindando entre si. A mãe deu um passo para trás. "Eles querem voltar", murmurou com voz dupla. O pai perguntou quem eram. Ela respondeu sem olhar para ele. "Nós." A entidade dourada começou a se desfazer em luz, espalhando-se pelo teto. O ar ficou denso, cada respiração arranhando por dentro. Um a um, os reflexos das crianças, da avó e do pai encostaram no vidro tentando sair. Quando o primeiro reflexo tocou a superfície, o vidro cedeu e uma mão idêntica à da filha mais nova atravessou o espelho, movendo-se por conta própria. O pai gritou puxando as meninas, e a mãe fechou os olhos, sussurrando o nome antigo. O espelho se partiu em 1000 pedaços. Cada estilhaço refletia uma cena diferente, jantares, risadas, rostos, todos os tempos da família acontecendo ao mesmo tempo. As sombras, soltas, flutuaram até o teto e desapareceram, deixando um silêncio espesso. O relógio marcou 3:08. As cópias haviam sumido. A mãe caiu de joelhos, exausta, o corpo dela agora inteiro, mas o olhar ausente. E o avô ofegante murmurou o que ninguém queria ouvir. Ele não veio buscar a casa, veio buscar os corpos. A casa parecia suspensa no tempo. O ar denso transformava cada movimento em esforço e até o piscar dos olhos soava alto demais. No meio da sala, o relógio antigo vibrava, o pêndulo imóvel, mas o som de sua batida ecoava com precisão. Tac, 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 sempre marcando 3:07, nem antes, nem depois. O pai tentava acordar a mãe, que permanecia ajoelhada, o rosto voltado para o chão, os lábios se movendo em silêncio. A filha mais velha chorava, dizendo que o espelho estava respirando. E estava. Cada fragmento espalhado pelo piso pulsava de forma independente, como pequenos corações de vidro. O avô reunia as peças numa toalha, tentando impedir que continuassem vibrando. Mas quanto mais juntava, mais elas brilhavam. De repente, o relógio parou de bater. O som morreu no ar, e a casa mergulhou num silêncio que fazia doer. As velas apagadas reacenderam por conta própria, uma de cada vez, como se alguém as acendesse fora do campo de visão. As chamas projetavam sombras alongadas nas paredes, todas voltadas para o relógio. A mãe levantou o rosto. O olhar, agora completamente cinza, refletia a luz das velas. Ela murmurou: "É aqui que o tempo volta." O pai tentou entender o que ela dizia, mas o som das engrenagens começou novamente, só que de trás para frente. O tic-tac invertido fazia o ar vibrar. As chamas se curvavam na direção do relógio e o pêndulo, imóvel até então, começou a girar em círculos lentos, contrariando qualquer lógica.
A avó pediu que o avô o derrubasse, que destruísse o objeto. Mas, quando ele se aproximou, algo mudou na expressão dele. O velho olhou para o relógio e viu seu próprio reflexo no vidro, sorrindo. Um sorriso que não fez. O reflexo ergueu a mão antes dele, e quando o avô tentou se afastar, sentiu a resistência de uma parede invisível. O pai o puxou para trás, e o toque quebrou o encanto. O vidro do relógio rachou no centro, liberando um estalo tão alto que as janelas vibraram. Do interior da rachadura, uma fumaça escura começou a sair, rastejando pelo chão como se procurasse algo. A filha mais nova apontou para o teto, a voz trêmula. Tem alguém contando os segundos. As palavras dela ecoaram multiplicadas. Vozes sussurradas começaram a recitar números, cada uma com um tom diferente, todas em ordem regressiva. Quando chegaram ao 1, o ponteiro das horas moveu-se para trás e parou novamente em 3:07. O pai percebeu o que estava acontecendo. O tempo dentro da casa estava preso num laço. Cada vez que a hora se completava, tudo recomeçava. O mesmo minuto, o mesmo som, o mesmo ar. E a cada repetição, algo novo entrava. O relógio começou a bater sozinho. Com cada batida, uma sombra se formava na parede. Silhuetas de pessoas diferentes, algumas reconhecíveis, outras não. O avô agarrou o terço e começou a rezar. O pai puxou as filhas, tentando levá-las para fora, mas a porta agora mostrava um corredor que não existia. Longo, escuro, interminável. A mãe ficou parada diante do relógio, o olhar fixo. Foi aqui que tudo começou, sussurrou, e é aqui que termina. Então, ela enfiou a mão no vidro rachado. O relógio gritou. Um som metálico e vivo, feito de todos os minutos que aprisionara. O ponteiro das horas se moveu uma última vez, marcando 3:08, e a fumaça desapareceu, sugada de volta para dentro. O silêncio retornou. O pai correu até ela, mas o corpo da esposa estava leve demais, como se vazio. Quando a virou, percebeu que o olhar cinza havia sumido. No lugar, um reflexo dourado, o mesmo tom da entidade que havia emergido do chão. E do relógio quebrado, uma voz feminina doce e distante sussurrou. O tempo não se conserta. Ele escolhe quem o carrega. O ar dentro da casa parecia mais denso a cada respiração. A fumaça havia sumido, mas o cheiro de ferrugem e vela derretida persistia, misturado a algo novo. Um perfume doce, quase humano. O relógio, agora sem ponteiros, pulsava em intervalos curtos, como se respirasse. A mãe permanecia em silêncio, o olhar fixo no vazio, enquanto o pai a observava com medo de que ela voltasse a falar com aquela voz que já não era dela. As crianças se encolhiam sob o cobertor, e a mais velha perguntava repetidamente se ainda era noite. O avô respondia sem convicção. Não havia mais diferença entre noite e dia. Só o mesmo minuto repetido, o mesmo ar espesso, as mesmas paredes observando. Foi então que a mãe se levantou, de repente. Os olhos agora tinham perdido o brilho dourado e pareciam refletir apenas o escuro. Caminhou até o centro da sala e parou diante do espelho quebrado. Tocou os pedaços espalhados pelo chão e, um a um, começou a recolhê-los, encaixando-os de volta no que restava da moldura. A avó tentou impedi-la, mas a mulher ignorou. O espelho, aos poucos, se recompunha e cada fragmento devolvia uma imagem que não correspondia à realidade. Em alguns pedaços, via-se o jantar do primeiro dia. Em outros, a mãe ainda sorrindo, viva e comum. Em outros, a mesa coberta de sangue. Quando a última peça foi encaixada, o reflexo mostrou todos eles, a família completa, sentados à mesa, imóveis, os rostos sérios olhando para frente. O pai segurou o braço da esposa e perguntou o que ela estava vendo. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Ela quer o nome. O avô entendeu antes de todos. Disse que em antigos rituais, o nome era o selo, o que prendia o que foi invocado. Se o nome verdadeiro fosse dito, o ciclo se completaria e alguém teria de ficar. O pai negou, gritando que ninguém diria nada, mas a mãe já se ajoelhava diante do espelho, as mãos trêmulas.
As luzes piscaram. O ar ficou frio. No reflexo, o jantar começou a se mover. Talheres batendo, taças se tocando, risadas distorcidas. Entre aquelas versões deles próprios, algo se erguia. Uma figura feminina, o mesmo vulto da fotografia. O rosto, agora visível, era o da mãe. Mas os olhos pertenciam a outro tempo, cheios de ódio e ternura. A mulher do reflexo abriu a boca e o som saiu de dentro da sala. Diga o meu nome. O pai puxou a esposa, tentando afastá-la do espelho. O chão estremeceu. O relógio voltou a funcionar por um instante e marcou, mais uma vez, 3:07. As crianças choravam. O avô gritava para que ninguém obedecesse. Mas a mãe, com os olhos fechados e lágrimas escorrendo, sussurrou: Helena. O som do nome preencheu o ar como uma nota longa e viva. O espelho se iluminou e o reflexo da mulher começou a sair de dentro dele, o corpo atravessando o vidro como se fosse água. O pai gritou, a avó desmaiou e o avô tentou arrastar as crianças. Mas era tarde. Helena, ou o que restava dela, agora estava na sala. Os pés não tocavam o chão. A pele brilhava como cera derretida. Os cabelos flutuavam. Sorriu e o mesmo sorriso apareceu no rosto da mãe, idêntico, simultâneo. Agora vocês lembram quem me chamou, disse a voz dupla. As luzes explodiram. O espelho se desfez em poeira. O relógio marcou 3:08 e o som que se seguiu foi o de um brinde suave, cristalino, vindo de lugar nenhum. O som do brinde ecoou por toda a casa, mesmo sem taças, mesmo sem mãos. Foi um toque seco, cristalino, repetido 3 vezes, e a cada repetição, o ar ficava mais frio. A luz sumiu de vez, e o que restava de claridade vinha apenas do reflexo das janelas, que agora mostravam o interior da casa, duplicado, invertido, como se o mundo lá fora não existisse mais. O pai abraçava as filhas enquanto o avô tentava manter a mãe consciente. Ela ainda sussurrava o nome, como se a palavra tivesse colado na garganta. No canto da sala, o relógio vibrava, o pêndulo balançando sem som. Helena, a entidade agora materializada, flutuava próxima ao teto, a pele translúcida e os olhos apagados. Quando ela falou, não moveu os lábios. A mesa está posta, o pai gritou, mandando que todos corressem, mas não havia saída. As portas levavam de volta ao mesmo cômodo. Cada vez que atravessavam o batente, retornavam à sala, exatamente no ponto onde haviam começado. A avó chorava, pedindo a Deus que acabasse com aquilo, mas as orações soavam distorcidas, repetidas em coro por vozes invisíveis. Helena desceu lentamente até o chão, os pés tocando o piso sem peso. Com um gesto suave, apontou para a mesa. E ela respondeu. As cadeiras se moveram sozinhas, os pratos se reorganizaram, os talheres deslizaram em sincronia perfeita. Havia comida agora. Vapor quente, cheiro de carne, pão recém-assado. Tudo como na primeira noite. A mãe se levantou, o corpo rígido, e caminhou até a cabeceira. Sentou-se obediente. Ela quer o jantar, murmurou o avô derrotado. A filha mais velha puxou o braço do pai e apontou para os pratos. Dentro de cada um, em vez de comida, havia uma foto. A família inteira sorrindo, tirada da mesma posição em que estavam naquele momento. O pai se aproximou devagar e percebeu o detalhe que gelou o sangue. No fundo de cada imagem, à sombra, Helena observava, como se estivesse sempre presente. O relógio marcou 3:07. O som ecoou como um sino dentro da cabeça deles. Helena se aproximou da mãe, tocou-lhe o ombro e sussurrou algo inaudível. A mãe ergueu a taça vazia e olhou para a família. Um brinde, disse com a voz dela e a de outra, para que ninguém mais vá embora. O pai tentou reagir, mas as pernas travaram. A filha mais nova desatou a chorar, e nesse instante as velas reacenderam todas de uma vez, como numa cerimônia. As sombras projetadas nas paredes eram muitas, mais do que o número de pessoas na sala. Havia silhuetas antigas, deformadas, ocupando cada canto. O avô gritou que era preciso quebrar o ciclo. Pegou a toalha da mesa e derrubou tudo ao chão, mas a cena não se desfez. O vinho espalhou-se,
formando um círculo perfeito, e a imagem refletida no líquido mostrava algo diferente. A casa, vista de fora, completamente escura, como se ninguém mais vivesse ali. Helena virou-se para ele. "Vocês fizeram o convite", disse calmamente. "Agora são a casa." A chama das velas aumentou até que o ar se tornou branco. Todos taparam os olhos. O som do relógio parou. Quando o pai os abriu novamente, estavam sentados. A mesa posta, as velas acesas, o vinho servido. A mãe sorria. As crianças pareciam tranquilas e o avô erguia a taça como se nada tivesse acontecido. Por um instante, o pai acreditou ter sonhado. Então, olhou para o relógio. 13h07. O mesmo minuto, o mesmo segundo. A noite não terminara. O pai permaneceu sentado, imóvel, tentando entender o que via. Tudo estava em ordem. A mesa arrumada, a comida quente, as risadas preenchendo o espaço. As filhas brincavam com o cachorro, a avó sorria e o avô falava sobre o passado como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo errado. O ar parecia filtrado, sem cheiro, como se respirassem dentro de um sonho. O pai olhou ao redor e percebeu que não havia sombra alguma, nem sob os copos, nem sob as cadeiras. Só luz. O relógio voltou a bater, marcando 3h07, e o som parecia vir de dentro do peito de cada um. A mãe ergueu a taça, repetindo o gesto que todos conheciam de cor. O reflexo do vinho líquido tremia, mostrando não a sala, mas a escuridão absoluta. O pai levantou-se ofegante. "Isso já aconteceu." O avô parou de rir. "Do que você está falando, filho?" Mas o olhar do velho já denunciava a lembrança. Um lampejo de medo cruzou seu rosto antes que ele voltasse ao sorriso automático. A mãe virou-se devagar. O mesmo sorriso gentil. "Senta, amor. A comida vai esfriar." O pai tentou caminhar até a porta, mas o chão o puxava de volta. Cada passo era mais pesado que o anterior, como se o piso o quisesse ali. Quando olhou para trás, percebeu que ninguém mais o acompanhava com o olhar. A família toda permanecia parada, em silêncio, sorrindo para o vazio. O cachorro começou a latir para o espelho, agora inteiro outra vez, sem rachaduras. O reflexo mostrava uma versão diferente da cena. Na imagem, a família jantava, mas os rostos estavam vazios, os olhos pretos e fundos. O pai correu até o vidro e o socou, mas não houve impacto. O espelho era macio, líquido. O reflexo se mexeu e sua cópia do outro lado o encarou. "Agora você entende", disse a cópia com um tom calmo e inumano. "A casa precisa continuar." O pai recuou. A mãe se levantou, aproximando-se dele. O cabelo dela movia-se sem vento, os olhos prateados. "Você precisa brindar", sussurrou. "É o que mantém tudo igual." Ele olhou ao redor. As velas queimavam devagar e o relógio já se preparava para parar outra vez. A filha mais velha ergueu o rosto e disse com voz distante: "Pai, a gente não sente fome." O pânico o fez correr para a janela. Lá fora não havia rua nem árvores, apenas reflexos infinitos da própria casa, espelhando-se até o horizonte. A cada novo reflexo, uma versão da família repetia o mesmo movimento, o mesmo gesto, o mesmo brinde. O avô se levantou com a taça nas mãos e o pai tentou impedi-lo. Mas antes que chegasse até ele, o som do cristal ecoou. Tlim! E tudo recomeçou. A comida voltou aos pratos, o vinho encheu as taças, as vozes retomaram as conversas. O relógio resetou para 3h07. O pai caiu de joelhos. Chorava, implorando que alguém se lembrasse. A mãe o olhou com ternura, tocou-lhe o rosto e disse: "A casa só quer que fiquemos juntos." Ele gritou, mas sua voz saiu em coro com a dos outros, perfeita, sincronizada. O mesmo tom, as mesmas palavras. "A casa só quer que fiquemos juntos." E então entendeu. A casa não os prendera por ódio, mas por saudade. Cada repetição era um jantar eterno, uma lembrança tentando se manter viva. As velas diminuíram até restar apenas um fio de luz. O relógio bateu uma última vez e congelou. 3h07. De novo. O pai já não sabia quantas vezes havia visto o mesmo instante. As velas acendiam,
O vinho se servia, o relógio insistia em repetir o mesmo minuto. Tudo se movia como uma fita antiga e a cada ciclo, o brilho nos olhos da família diminuía um pouco mais, substituído por aquele tom metálico que ele aprendera a temer. Só ele parecia lembrar. Só ele ainda lutava para escapar. Tentou quebrar o relógio, arrancar os ponteiros, destruir a mesa, mas o tempo se reconstituía, sólido, imortal. O vinho voltava ao cálice, o prato se enchia outra vez, e a mesma frase ecoava das bocas de todos: "A casa só quer que fiquemos juntos." A mãe o observava, serena, os olhos de vidro refletindo as chamas. "É inútil, amor. O jantar nunca termina." Ele caiu de joelhos, as mãos tremendo. O avô se levantou devagar, com o mesmo gesto de sempre, ergueu a taça e fez o brinde. O som do cristal reverberou. Um toque limpo que se multiplicou por toda a casa. Tlim, 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 como se 100 jantares acontecessem ao mesmo tempo. O pai gritou, mas sua voz se afogou no eco. Então, percebeu algo novo. No reflexo do espelho, agora coberto por uma fina camada de névoa, havia uma cadeira vazia. Pela primeira vez, o círculo não estava completo. A mãe seguiu o olhar dele e sorriu. "Alguém precisa ir para o outro lado." "Não", respondeu ele. "Não vai acontecer de novo." A mãe estendeu a mão. A pele dela parecia fria, feita de luz sólida. "Você ainda tem o nome", disse com doçura. "É isso que ela quer." O relógio começou a vibrar, os ponteiros tentando avançar. O pai percebeu que se dissesse o nome outra vez, o ciclo se fecharia. E talvez dessa vez ele ficasse no lugar. Aproximou-se da mesa, pegou a taça e encarou o reflexo na parede. Lá, sua cópia o observava em silêncio, com o rosto sereno de quem já aceitara o destino. O vinho dentro do copo tremia. O ar da sala parecia feito de vidro prestes a estourar. A mãe e as filhas o olhavam com uma mistura de tristeza e esperança. O avô murmurava orações antigas, mas as palavras soavam distorcidas. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, ergueu a taça por vontade própria. "Que ela descanse", disse. O som do brinde foi diferente, surdo, profundo, como o fechar de uma porta antiga. As velas se apagaram, o relógio vibrou e, pela primeira vez, o ponteiro avançou. 3:08. Um vento percorreu a casa e as paredes exalaram um suspiro. O espelho dissolveu-se em poeira e as sombras começaram a se recolher, subindo pelo teto, sumindo no escuro. O pai sentiu o peso sair dos ombros e o ar voltou a ter cheiro, o da vida real, da manhã que chegava. Mas quando olhou em volta, estava sozinho. A mesa ainda posta, as taças intactas, as cadeiras ocupadas apenas por sombras tênues, memórias estáticas. No relógio, o pêndulo oscilava pela última vez antes de parar. Ele se aproximou da janela. Lá fora, o dia finalmente clareava. O silêncio parecia puro, mas ao fundo, o vento trouxe o eco distante de vozes, risadas, brindes, palavras repetidas em coro. "A casa só quer que fiquemos juntos." O pai fechou os olhos. A casa respirou uma última vez e adormeceu. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.